Fale apenas quando suas palavras forem mais poderosas que o silêncio. Epicteto. Você já se sentiu sobrecarregado por discussões desnecessárias? Já percebeu que muitas vezes as palavras que dizemos são a nossa maior fraqueza? Será que o verdadeiro poder está em falar ou em ficar em silêncio? Como o silêncio pode te tornar mais respeitado, mais equilibrado emocionalmente, mais sábio? Se essas perguntas fizeram você pensar, então fique comigo até o final deste vídeo. Hoje eu vou te mostrar como o silêncio é uma força secreta usada pelos grandes sábios da história e como você pode aplicá-lo na sua vida de forma simples e real. Vou trazer histórias do dia a dia, insights de psicologia moderna e, claro, as lições poderosas de Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Você vai aprender como transformar seu silêncio em uma arma estratégica para vencer discussões, preservar sua energia e se tornar emocionalmente imbatível. Vamos nessa? 1. O silêncio como um ato de força, não de fraqueza. Você já reparou como o mundo hoje parece pedir cada vez mais que a gente reaja rápido? Uma palavra atravessada, uma crítica injusta, uma provocação boba e pronto, muita gente explode. No trânsito, nas redes sociais, em casa. Parece que ficar em silêncio virou sinônimo de fraqueza. Parece que, se você não responde na hora, se você não rebate, você perde. Mas será que é isso mesmo? Segundo o estoicismo e também a psicologia moderna, é justamente o contrário. O silêncio, em momentos de tensão, é um dos maiores atos de força que alguém pode ter. E é um tipo de força que não precisa de plateia, não precisa de aplauso. É a força de quem se domina, de quem sabe que a própria paz vale mais do que qualquer resposta rápida. Marco Aurélio, imperador e um dos maiores representantes da filosofia estoica, nos ensinou algo que eu quero que você guarde com carinho. O poder do homem está na sua capacidade de manter a calma diante das provocações. Agora pensa comigo, quando foi a última vez que alguém tentou te tirar do sério? Talvez em uma reunião de trabalho com aquele colega que adora provocar. Talvez na fila do mercado, quando alguém te tratou mal sem motivo. Ou talvez em casa, numa discussão boba que virou um turbilhão de emoções. Se você é como a maioria das pessoas, sua primeira reação foi sentir o sangue ferver. O coração acelerou, a voz se levantou, porque é isso que a emoção faz. Tenta tomar o volante da nossa vida. Ela quer te fazer agir no impulso, sem pensar nas consequências. Mas o que o estoicismo e a psicologia nos mostram é que nesse momento crítico existe uma escolha. Uma escolha pequena, rápida, mas extremamente poderosa. O silêncio. Escolher o silêncio não é se omitir. Não é aceitar injustiça, nem virar refém dos outros. Escolher o silêncio é se colocar no controle. É recusar ser um fantoche nas mãos das provocações externas. Existe um conceito na psicologia chamado regulação emocional ativa. Ele descreve a habilidade de perceber uma emoção surgindo, raiva, frustração, tristeza, e não se deixar arrastar por ela. É como ver uma tempestade chegando no horizonte e decidir procurar abrigo em vez de sair correndo sem rumo. Quando você pratica o silêncio diante de uma provocação, você ativa essa regulação emocional. Você dá espaço para o seu cérebro racional tomar a frente em vez de deixar o emocional assumir. Neurocientificamente falando, você está usando mais o seu córtex pré-frontal, região ligada ao pensamento estratégico, ao invés da amígdala, que é o centro do impulso e do medo. E olha que interessante, estudos mostram que pessoas que conseguem fazer essa pausa, esse pequeno silêncio interno, tomam decisões melhores, preservam suas relações e experimentam níveis mais altos de satisfação pessoal a longo prazo. Ou seja, o silêncio não só protege a sua dignidade no momento, como também constrói uma vida mais tranquila e sólida com o tempo.
Imagine agora uma situação real. Você está no trânsito e alguém te corta de forma agressiva. Seu instinto imediato é buzinar, gritar, talvez até discutir. Mas e se, em vez disso, você apenas respirasse fundo e seguisse seu caminho em silêncio? A outra pessoa esperava o conflito. Ela queria o combustível emocional que viria da sua reação. Ao não dar a ela o que ela esperava, você mantém o controle da situação e, principalmente, de si mesmo. Você não perde minutos preciosos do seu dia remoendo uma briga inútil. Você não leva a raiva para casa. Você simplesmente segue em frente, leve. Epicteto, outro gigante do estoicismo, nos aconselhou: quando alguém te irritar, saiba que é a tua opinião sobre o fato que te irrita. Aprende, portanto, a não se deixar levar pelas primeiras impressões. Essa é uma das grandes chaves. Entender que o que te tira do sério não é a atitude do outro em si, mas a maneira como você interpreta aquilo. E a interpretação que cria revolta pode ser substituída por outra mais sábia. Algo como: essa pessoa agiu mal, mas eu não preciso me rebaixar ao mesmo nível. E então, silêncio. Não responder, nesse caso, é um ato de nobreza pessoal. É você dizendo para si mesmo: eu escolho o que me afeta, eu escolho a minha paz. Claro que no início pode ser difícil, é normal. O hábito de reagir é muito enraizado. A sociedade nos condiciona a achar que temos que dar a última palavra, que temos que vencer a discussão. Mas na filosofia estoica, vencer não é calar o outro. Vencer é calar o próprio impulso destrutivo. Sêneca nos lembra disso de forma brilhante. Nenhuma árvore se robustece sem vento contrário. A força se desenvolve nos momentos de resistência. Cada vez que você segura a língua, cada vez que você segura a raiva, é como se estivesse fortalecendo uma fibra emocional dentro de você. No começo, pode parecer incômodo, como quando começamos a exercitar um músculo novo. Mas com o tempo, esse músculo se torna firme, resistente. Você se torna alguém que não é levado pela correnteza das emoções alheias. E sabe o que acontece quando você se torna essa pessoa? O respeito que você inspira nos outros aumenta. Não porque você grita mais alto, mas porque sua calma se torna tão sólida, tão imperturbável, que os outros naturalmente se sentem pequenos diante dela. Você vira uma referência silenciosa de força. Se você observar bem, os grandes líderes, as pessoas mais sábias que você conhece, não são aquelas que falam o tempo todo. São aquelas que sabem ouvir, que escolhem suas palavras com cuidado, que não se deixam levar pela provocação barata. E o mais bonito é que isso é acessível para qualquer um de nós. Não é preciso um título, nem um cargo. Basta decisão, basta consciência. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te provocar, eu te convido a fazer esse pequeno exercício estoico. Pare, respire, sinta a emoção vindo e escolha não agir de imediato. Escolha o silêncio e observe como, aos poucos, o mundo ao seu redor começa a mudar. O silêncio, que muitos pensam ser sinal de fraqueza, se revela como o maior escudo da sua dignidade e da sua força interior. Você não está se omitindo, você está se colocando acima da mesquinhez, acima das pequenas disputas que roubam energia e roubam paz. O estoicismo é, no fundo, um convite a viver de forma mais leve e mais forte ao mesmo tempo. É aprender que, muitas vezes, vencer é não lutar, que a maior vitória é aquela que acontece dentro da gente. Se você levar isso para o seu dia a dia, se você treinar esse poder invisível do silêncio, você vai perceber uma mudança sutil, mas profunda, na forma como você se sente, como você reage e como o mundo te percebe. E o mais importante, você vai experimentar uma liberdade que poucos conhecem, a liberdade de ser dono de si. 2. O silêncio. Como estratégia de inteligência emocional. Inteligência emocional
É uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver hoje. Mais valiosa até do que diplomas, certificados ou qualquer título que o mundo possa te oferecer. Porque ela determina a forma como você lida com os desafios inevitáveis da vida. Como você responde às provocações. Como você age ou escolhe não agir diante de quem tenta te tirar do sério. E dentro dessa habilidade, uma ferramenta é absolutamente poderosa, embora subestimada: o silêncio. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, disse uma frase que nunca perdeu a força ao longo dos séculos. Muitas vezes é melhor calar do que discutir, porque até o tolo se torna sábio quando permanece em silêncio. Quando você ouve isso pela primeira vez, pode soar como apenas mais uma máxima bonita, daquelas que a gente lê rápido e esquece. Mas se você realmente parar para pensar, vai perceber. O silêncio, usado com sabedoria, é como uma lâmina afiada que corta a inutilidade e preserva a essência do que importa. Agora, imagina uma reunião carregada de tensão, em que cada pessoa tenta falar mais alto, se impor mais, mostrar serviço. O ambiente fica pesado, as palavras se atropelam. Cada um tenta defender seu ponto de vista com unhas e dentes. E nesse caos, quem você acha que realmente se destaca? Não é quem fala mais, nem quem é mais agressivo. É aquele que observa em silêncio, escuta profundamente e só abre a boca para dizer algo que realmente carrega peso e valor. Quem mais fala, mais se expõe. Mais revela suas inseguranças, seus medos, sua necessidade de aceitação. Quem fala com sabedoria e parcimônia, esse sim, conquista respeito genuíno. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, não é omissão, e muito menos fraqueza. É inteligência estratégica, é a habilidade de entender que, às vezes, o impacto está mais no que você escolhe não dizer do que no que você diz. É como se cada palavra que você pronunciasse se transformasse em uma flecha certeira, ao invés de uma chuva de palavras soltas, sem direção. Na psicologia, existe um conceito chamado economia emocional. Significa gastar a sua energia emocional de forma inteligente, ao invés de desperdiçá-la em conflitos inúteis ou debates infrutíferos. E o silêncio é uma das formas mais eficientes de economizar essa energia. Ao ficar em silêncio, você se recusa a se envolver em batalhas que não valem a pena. Você se protege, você se fortalece internamente. Você se conecta com seu próprio centro de poder. Pensa em quantas situações da sua vida você poderia ter se saído melhor se tivesse escolhido calar. Em quantas discussões desnecessárias você entrou simplesmente porque sentiu a necessidade de se justificar, de provar um ponto, de vencer uma disputa que, no fundo, nunca teve vencedor. O silêncio, quando usado com sabedoria, não é a ausência de resposta, é a resposta mais poderosa que você pode dar. Marco Aurélio, outro gigante do estoicismo, escreveu em suas meditações: a melhor maneira de se vingar é não se assemelhar àqueles que te prejudicaram. Quando você reage com silêncio diante da provocação, você se recusa a se tornar igual ao agressor. Você não se rebaixa, você não entrega sua paz nas mãos de quem quer te desestabilizar. Você permanece senhor de si mesmo, e isso é, talvez, a maior expressão de força emocional que alguém pode atingir. E existe ainda um efeito psicológico curioso que o silêncio provoca nos outros. Ele gera desconforto. As pessoas, em geral, não sabem lidar com o silêncio. Elas estão acostumadas a preencher cada espaço vazio com palavras, gestos, reações. Quando você opta por ficar em silêncio, principalmente em situações de confronto ou pressão, você quebra o script social esperado. Você se torna imprevisível. E nesse momento você ganha poder. Você assume o controle da situação sem precisar levantar a voz, sem precisar se explicar. Há um exemplo muito interessante sobre isso.
Certa vez, um advogado extremamente experiente foi questionado em uma audiência de forma agressiva por seu oponente. Todos esperavam que ele revidasse, que rebatesses com argumentos afiados, que entrasse na dança do confronto. Mas ele simplesmente permaneceu em silêncio. Olhou calmamente para o outro advogado e esperou. O silêncio dele foi tão desconcertante que o oponente, incomodado, começou a falar demais, a se perder nas próprias palavras, a se contradizer e acabou enfraquecendo a própria argumentação. O silêncio venceu. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de poder do silêncio desconfortável. Ele cria um vazio que força o outro a preencher, muitas vezes revelando mais do que gostaria. E é por isso que, em negociações, em debates, em discussões pessoais, quem domina o silêncio tem uma vantagem enorme. Mas para que o silêncio seja uma estratégia eficaz de inteligência emocional, é preciso praticá-lo com consciência. Não basta apenas calar a boca, é preciso também calar a mente, porque muitas vezes, mesmo calados por fora, por dentro estamos em ebulição. Estamos nos debatendo internamente, alimentando raiva, ressentimento, orgulho ferido. Isso não é silêncio verdadeiro, é só repressão emocional. E repressão, com o tempo, nos envenena. O verdadeiro silêncio estoico é aquele que vem da paz interior, da consciência de que você não precisa reagir a tudo, de que você pode escolher a sua batalha, de que muitas vezes a melhor resposta é o desprezo elegante da sua atenção. É o reconhecimento de que a sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em conflitos sem sentido. Epicteto nos lembra: se alguém te provoca, saiba que a provocação não é a causa da sua perturbação, mas o seu próprio julgamento sobre ela. Ou seja, ninguém pode realmente te tirar do sério, a menos que você permita, a menos que você dê esse poder ao outro. Quando você pratica o silêncio estratégico, você se recusa a dar esse poder. Você se recusa a ser controlado pelas emoções alheias. E aqui entra outra estratégia psicológica fundamental: a metacognição. A capacidade de observar seus próprios pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Quando você sente a raiva subindo, quando sente a vontade de retrucar, de se defender, você observa esse impulso como quem observa uma nuvem passando no céu. Você reconhece que ele existe, mas não se deixa arrastar por ele. Você escolhe o silêncio, você escolhe a força. E não pense que isso é fácil no começo. Não é. A sociedade moderna nos treinou para reagir, para nos defendermos, para gritarmos nossa opinião a todo custo, para nos impormos. Escolher o silêncio é nadar contra a correnteza. É um ato de coragem, de autodomínio, de profunda sabedoria. Mas com o tempo, o que parecia difícil se torna natural. O que parecia estranho se torna o seu novo normal. Então você percebe algo mágico. O silêncio não é apenas uma estratégia para lidar com os outros. Ele é também uma porta para dentro de si. Ele é o caminho para conhecer melhor seus próprios sentimentos, para entender suas verdadeiras motivações, para acessar um nível de serenidade que poucas pessoas conseguem alcançar. Quando você domina o silêncio, você não apenas se torna mais respeitado pelos outros, você se torna mais respeitado por si mesmo. Porque cada vez que você escolhe não reagir por impulso, cada vez que você escolhe manter a calma enquanto o mundo grita, você está dizendo a si mesmo: eu sou o dono de mim, eu escolho a minha paz acima de tudo. E essa é a verdadeira essência do estoicismo. Não é sobre ser indiferente, não é sobre reprimir emoções, é sobre ser livre, livre da necessidade de aprovação, livre da necessidade de vencer discussões, livre da escravidão das emoções descontroladas.
Então, da próxima vez que a vida te desafiar, lembre-se, você não precisa responder a tudo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se justificar. Seu silêncio pode ser sua maior prova de força, seu maior ato de inteligência emocional, seu maior presente para si mesmo. E se você realmente se comprometer a praticar isso, vai perceber algo incrível. O mundo muda quando você muda sua forma de reagir a ele. As provocações perdem a força, as críticas perdem o veneno, as pessoas negativas perdem o poder sobre você. Tudo começa dentro, tudo começa no silêncio. 3. Silêncio. Para fortalecer sua força interior. O silêncio é, muitas vezes, o caminho mais curto para encontrar a verdadeira força que mora dentro da gente. Mas não é o silêncio vazio, aquele que apenas deixa o tempo passar. Eu estou falando de um silêncio consciente cheio de presença, que abre espaço para você ouvir aquilo que na correria do dia a dia fica abafado pelo barulho do mundo. Seus próprios pensamentos, suas emoções mais profundas, suas reais necessidades. Epicteto dizia, não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase carrega uma sabedoria tão grande que, se a gente realmente entendesse o peso dela, conseguiria evitar boa parte dos sofrimentos desnecessários que enfrenta. E sabe o que é mais interessante? O silêncio é justamente a ferramenta que nos permite enxergar essa verdade em ação. Quando você escolhe ficar em silêncio, você escolhe criar um espaço entre o que acontece e a forma como você reage. Esse espaço é onde mora o seu poder. Pensa comigo, quantas vezes você já se arrependeu por ter respondido no impulso, por ter falado algo no calor da emoção e depois se deu conta de que teria sido muito melhor ter ficado quieto? A verdade é que quando a gente reage sem refletir, estamos sendo controlados pelos outros, pelos nossos próprios impulsos, pelas circunstâncias. Não somos donos de nós mesmos. O silêncio é o que devolve esse controle para as nossas mãos. Psicologicamente falando, esse botão de pausa que o silêncio cria é uma forma de autorregulação emocional. É uma habilidade que as pessoas emocionalmente inteligentes desenvolvem. Elas não deixam suas emoções ditarem suas ações. Elas sentem, sim, mas escolhem como agir. E essa escolha, meu amigo, essa liberdade interna, é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Imagina a seguinte cena: você está numa reunião, apresenta uma ideia em que trabalhou duro e alguém, talvez por inveja ou pura arrogância, faz um comentário sarcástico, tentando te ridicularizar na frente dos outros. O instinto natural é se defender na hora, contra-atacar, mostrar que você não aceita esse tipo de coisa. Mas e se, em vez disso, você respirasse fundo, sorrisse levemente e permanecesse em silêncio? O desconforto muda de lugar. A outra pessoa é quem fica desconcertada. Você mantém sua dignidade intacta e, mais do que isso, mostra a todos ao redor que você é maior do que provocações baratas. Marco Aurélio, outro gigante do estoicismo, nos aconselhava: quando alguém te ofender ou fizer alguma crítica, lembre-se de que ele age segundo sua própria visão do bem e do mal. Ou seja, a ação do outro fala sobre ele, não sobre você. O silêncio te permite perceber isso com clareza, porque quando não reagimos no impulso, temos tempo para pensar, para entender, para escolher o que realmente importa. Existe também um outro nível, ainda mais profundo, que o silêncio alcança. Ele te permite ouvir a si mesmo. Quantas vezes a gente vive em modo automático, sem nem se dar conta do que está sentindo de verdade, sem perceber que está acumulando raiva, tristeza, frustração? O silêncio consciente é um convite para olhar para dentro, para entender o que está acontecendo na sua alma. É uma prática de autoconhecimento, e o autoconhecimento é o alicerce da verdadeira força interior. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai.
Se você não conhece suas emoções, se não sabe o que te move ou o que te derruba, qualquer coisa te desestabiliza. O silêncio te ajuda a traçar o mapa interno da sua vida emocional. E, uma vez que você conhece o terreno, é muito mais difícil ser surpreendido. Claro que praticar esse tipo de silêncio não é fácil. Nós fomos condicionados a acreditar que precisamos sempre nos defender, justificar, responder, nos explicar. Ficar em silêncio parece, para muitos, um sinal de fraqueza. Mas o estoicismo nos ensina o contrário. O verdadeiro forte é aquele que domina a si mesmo. Aquele que sabe que seu valor não depende da opinião alheia. Aquele que entende que nem todo ataque merece uma resposta. Às vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente o silêncio. Na psicologia, existe um conceito chamado resiliência emocional, que é a capacidade de se recuperar de situações estressantes sem perder o equilíbrio interno. O silêncio é um exercício poderoso de construção dessa resiliência. Toda vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você está fortalecendo sua musculatura emocional. Está se tornando mais resistente às críticas, às frustrações, às pressões externas. É curioso perceber como, com o tempo, esse hábito do silêncio transforma a percepção que os outros têm de você. As pessoas passam a te ver como alguém confiável, ponderado, respeitável. Não porque você fala bonito ou se defende bem, mas porque você transmite estabilidade. Você se torna aquele tipo de pessoa que, quando fala, todos param para ouvir, porque sabem que suas palavras são ponderadas, vêm de um lugar de força e não de fragilidade emocional. Você já reparou como, em momentos de crise, as pessoas naturalmente buscam aqueles que mantêm a calma? Em meio ao caos, quem permanece sereno se torna uma âncora para os outros. E o silêncio é a expressão mais visível dessa serenidade. Quando todos gritam, quem cala impõe respeito. Por outro lado, o silêncio também é um gesto de amor próprio. É você dizendo a si mesmo: eu não preciso me desgastar por qualquer coisa. Eu escolho onde coloco minha energia. É uma forma de proteção emocional que te preserva de conflitos desnecessários, de arrependimentos, de dores que poderiam ser evitadas. Muita gente ainda acredita que quem cala consente, mas à luz da filosofia estoica, podemos dizer que quem cala governa. Governa a si mesmo, governa as circunstâncias, governa suas emoções. E esse governo interno é a base da verdadeira liberdade. Existe um tipo de silêncio que é cheio de dignidade. Um silêncio que diz: eu sei quem eu sou, não preciso provar nada para ninguém. Esse silêncio é um testemunho da sua força interior. É uma declaração silenciosa de independência emocional. Mas, para chegar nesse nível, é preciso treino. Cada situação é uma oportunidade de praticar. Uma crítica, uma provocação, uma injustiça, todas essas coisas, em vez de serem vistas como ameaças, podem ser encaradas como oportunidades de fortalecer seu domínio interno. Como dizia Epicteto, as dificuldades são o que mostram aos homens quem eles são. E quando você falhar, porque sim, em algum momento você vai falhar, vai reagir no impulso, vai se arrepender, lembre-se de que isso também faz parte do processo. O importante é usar cada erro como um degrau para crescer. A prática do silêncio não é sobre perfeição, mas sobre progresso. O silêncio também te ensina algo fundamental, que o mundo externo quase nunca é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Você não controla o que os outros dizem ou fazem, mas você pode controlar o que você sente, o que você pensa, o que você escolhe expressar ou guardar para si. E essa consciência, essa responsabilidade emocional, é libertadora. Pensa numa fogueira. Se você parar de colocar lenha, o fogo eventualmente se apaga.
Muitas discussões, muitos conflitos são fogueiras alimentadas pelas palavras. O silêncio é como deixar de alimentar o fogo. É permitir que ele se extinga naturalmente. Quando você abraça o poder do silêncio, você passa a viver com mais leveza, porque não carrega mais o peso de provar seu valor a cada instante. Você sabe quem é, e quem sabe quem é não precisa convencer ninguém. No final das contas, praticar o silêncio é um ato de coragem. É nadar contra a corrente de um mundo barulhento, reativo, impulsivo. É escolher a profundidade em vez da superfície, a sabedoria em vez da vaidade, a força em vez da fraqueza disfarçada de gritaria. Então, da próxima vez que a vida te testar, e ela vai testar, lembre-se, você tem dentro de si um botão de pausa, um espaço de liberdade. Use-o, respire, silencie. E nesse silêncio, descubra a imensa força que você nem sabia que tinha. Porque, como nos ensinou Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. E nesse processo de cura emocional, o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter nas mãos. 4. Como o silêncio torna suas decisões mais sábias. Você já parou para pensar quantas vezes na vida tomou uma decisão que se arrependeu logo depois? Às vezes, parece que o momento exige uma resposta imediata, um gesto rápido, uma ação impulsiva. E então, sem perceber, você já se envolveu em algo que preferia ter evitado. Esse impulso nasce do ruído interno, aquela confusão de pensamentos, emoções agitadas, ansiedades que correm soltas dentro da mente. Quando a cabeça está barulhenta, quando estamos tomados pela pressa ou pela raiva, nossas decisões dificilmente serão sábias. São decisões precipitadas, feitas para aliviar uma tensão momentânea, mas que muitas vezes criam problemas ainda maiores a longo prazo. O estoicismo, com sua sabedoria milenar, nos oferece uma resposta clara e poderosa para isso. O silêncio interior. Marco Aurélio, em suas meditações, nos alerta: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não das suas reações, não da sua impulsividade, mas dos pensamentos que você escolhe cultivar em silêncio dentro de si. O silêncio, nesse sentido, não é apenas a ausência de palavras, é o domínio consciente sobre o que passa na sua mente. É criar espaço suficiente para que a razão possa atuar sem ser atropelada pelas emoções imediatas. Quando você silencia antes de agir, você está, na verdade, se posicionando como autor da sua história, e não como uma marionete das circunstâncias externas. Imagine, por exemplo, que alguém te envia uma mensagem carregada de agressividade. É natural sentir o impulso de responder na mesma moeda. Seu coração acelera, a respiração se altera, o rosto talvez esquente. Tudo em você grita por reação. Mas, se você pratica o silêncio, você cria uma pequena pausa, um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço você tem poder. É aqui que entra o que a psicologia moderna chama de resposta emocional consciente. Ao invés de reagir automaticamente, você escolhe como responder, ou mesmo se vale a pena responder. Essa pequena pausa, esse silêncio entre a provocação e a ação, muda completamente o seu futuro imediato. Talvez você perceba que a resposta agressiva só alimentaria um conflito sem sentido. Talvez enxergue que aquela pessoa estava apenas projetando suas próprias frustrações em você. E então, em vez de se desgastar, você segue em paz, sem carregar o peso de mais uma briga desnecessária nas costas. Epicteto nos lembra com firmeza: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se a sua opinião sobre um ataque verbal é que você precisa revidar para não parecer fraco, você vai agir no calor da emoção. Mas se com serenidade você vê que a provocação não diminui em nada o seu valor real, você pode escolher o silêncio como sua resposta mais poderosa.
Perceba como a natureza, em sua sabedoria, ensina o mesmo princípio. Um rio turbulento é ruidoso, caótico. Suas águas batem nas pedras com força e espalham espuma. Mas um lago profundo é silencioso. Sua superfície é calma, porque sua profundidade é grande. Da mesma forma, a profundidade da sua mente é o que determina o quão sereno você pode ser diante das tempestades externas. Silenciar antes de agir te permite mergulhar fundo na sua própria consciência. Você consegue distinguir entre o que é um impulso momentâneo e o que é realmente importante para você. Quantas vezes, em silêncio, você já mudou de ideia ao perceber que estava reagindo a uma interpretação equivocada? Quantas discussões você poderia ter evitado se tivesse dado a si mesmo apenas alguns minutos para respirar e pensar? Marco Aurélio também dizia: se está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E aqui está outra chave fundamental. O silêncio nos ensina a revisar nossas avaliações antes de agir. Não se trata de suprimir emoções ou fingir indiferença, mas de ganhar tempo suficiente para ver além da primeira camada de sentimentos. Na prática, isso significa que antes de responder um e-mail difícil, você lê, respira e deixa para responder mais tarde. Significa que, quando alguém te ofende no trânsito, você simplesmente segue em frente, sabendo que a sua paz vale mais do que a última palavra. Significa que, ao ouvir uma crítica no trabalho, você escolhe refletir sobre o que pode aprender com ela, em vez de se fechar em um ciclo de defensividade. O silêncio é também um instrumento de autoconhecimento. Quando você se cala diante da agitação, você escuta o que realmente está acontecendo dentro de si. Quantas vezes nos enganamos achando que estamos com raiva de uma pessoa, quando, na verdade, estamos com raiva de nós mesmos por termos permitido certas situações? O silêncio é como um espelho que reflete, sem distorções, a verdadeira origem das nossas emoções. Sêneca, outro mestre estoico, reforçava: o verdadeiro poder é ter a posse de si mesmo. E como possuir a si mesmo se você é arrastado pelos ventos de cada emoção passageira? O silêncio constrói essa posse, tijolo por tijolo. Cada momento em que você resiste ao impulso de falar ou agir sem pensar, você está fortalecendo essa fortaleza interior. Há também um outro aspecto fascinante que a psicologia destaca: a construção de autoeficácia emocional. Quando você percebe, na prática, que consegue escolher suas respostas ao invés de ser refém dos seus impulsos, sua confiança em si mesmo cresce. Você não se sente mais vulnerável diante do mundo. Você se reconhece como alguém capaz de lidar com a vida com sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa construção silenciosa da força emocional acontece de maneira sutil. Você começa a notar que não se abala mais tão facilmente, que sua presença passa a ser sentida sem que você precise levantar a voz, que suas decisões são mais acertadas, porque são tomadas com clareza, não no calor do momento. E essa força silenciosa tem um efeito contagiante. Pessoas ao seu redor começam a perceber que você é alguém que pensa antes de agir, que suas palavras são pesadas, porque vêm de um lugar de reflexão e não de impulso. E essa credibilidade, essa autoridade natural, é muito mais valiosa do que qualquer resposta impulsiva poderia gerar. Se você observar, os líderes que mais admiramos, as pessoas que deixam marcas profundas, geralmente compartilham essa característica. Eles não se apressam em responder. Eles escutam, ponderam e falam somente o necessário. Seu silêncio, longe de ser vazio, é carregado de presença e significado. Portanto, da próxima vez que você sentir aquela urgência interna de agir no calor da emoção,
Faça uma escolha diferente. Respire, silencie. Permita que a poeira emocional assente antes de decidir. O silêncio, nesses momentos, não será ausência, será construção. Será a moldagem silenciosa do seu caráter. E lembre-se, não existe perda em esperar, refletir e agir com sabedoria. Existe sim um ganho silencioso, o ganho da sua liberdade emocional. Afinal, como bem ensina o estoicismo, não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como escolhemos responder. E a melhor resposta, muitas vezes, começa no mais profundo e poderoso dos silêncios. 5. Situações reais, onde o silêncio mudou. Tudo. Histórias pequenas mudam vidas. E muitas vezes você nem percebe que o que parecia um detalhe, uma decisão de calar, de não reagir, foi exatamente o que mudou todo o rumo de uma situação. O silêncio, nesse sentido, não é só ausência de palavras. Ele é a presença plena de inteligência emocional, de domínio próprio, de sabedoria real. O silêncio carrega um poder sutil, invisível, mas que, quando usado com consciência, se torna a força mais transformadora que você pode ter na vida. Pensa comigo. Imagina uma mulher numa reunião tensa, cheia de colegas ansiosos, cada um tentando se destacar, muitas vezes às custas dos outros. Um colega, talvez sentindo-se ameaçado ou inseguro, decide atacá-la com palavras sarcásticas, ridicularizando uma ideia que ela apresentou com tanto cuidado. O instinto natural seria se defender imediatamente, levantar a voz, rebater com argumentos, mostrar força, mas ela não faz nada disso. Ela simplesmente o encara em silêncio. Não com olhar de ódio nem de medo, com calma, com firmeza. Um silêncio que dizia: eu não preciso provar nada para você. Esse pequeno gesto, tão simples na superfície, mudou tudo. O colega, esperando uma reação emocional para justificar seu ataque, ficou desconcertado. O ambiente, que poderia ter se tornado uma arena de conflitos, se desarmou. E no final, quem saiu enfraquecido foi ele, visto pelos outros como impulsivo e agressivo, enquanto ela saiu fortalecida, como alguém que domina a si mesma e, por isso, inspira respeito natural. Sêneca já dizia: é melhor vencer pela resistência do que pela agressão. E nesse caso, a resistência foi silenciosa, mas poderosíssima. Esse tipo de comportamento tem respaldo direto na psicologia moderna também. Existe um conceito chamado regulação emocional, que é a capacidade de gerenciar seus sentimentos para agir de forma adequada às circunstâncias. A mulher da história praticou isso de maneira exemplar. Ela reconheceu a emoção que surgia: raiva, tristeza, talvez humilhação, mas não deixou que essas emoções governassem seu comportamento. Ela permaneceu maior do que o que sentia. Agora, olha outra situação. Um homem traído em uma amizade profunda. A dor que ele sentiu foi imensa. Afinal, a traição de quem confiamos é um golpe que atinge o que temos de mais sensível. O que muitos fariam nessa situação? Gritariam, espalhariam a história, exporiam o traidor para todos verem. Uma reação compreensível, mas impulsiva. Uma reação que, no fundo, prolonga o sofrimento. Ele escolheu outro caminho: silêncio, sem mensagens ácidas, sem indiretas nas redes sociais, sem tentar dar o troco para equilibrar a balança da injustiça. Ele simplesmente se afastou, deixou o espaço vazio onde antes havia amizade, e nesse silêncio encontrou sua liberdade. Ele poupou sua dignidade, sua paz e sua energia, que poderiam ter sido facilmente destruídas se ele tivesse se envolvido em uma guerra emocional. Epicteto dizia: lembre-se de que não é quem te insulta ou bate que te prejudica, mas a opinião que você tem de que isso te prejudicou. O silêncio, nesse caso, foi o reconhecimento profundo dessa verdade. Você já reparou que muitas vezes o barulho é sinal de fraqueza?
Quando alguém precisa gritar, precisa justificar, precisa provar, é porque lá dentro existe uma insegurança gritando ainda mais alto. O sábio sabe que sua força não precisa de espetáculo. A verdadeira força é silenciosa porque ela é inteira dentro de si mesma. Essa mesma lógica é observada nos estudos sobre resiliência emocional. A capacidade de resistir às adversidades sem explodir emocionalmente está diretamente relacionada à habilidade de regular o próprio comportamento e emoções sob pressão. Pessoas resilientes não são aquelas que negam a dor, mas aquelas que sabem administrá-la sem deixá-la transbordar de forma destrutiva. E o silêncio estratégico é uma ferramenta essencial nesse processo. Outro ponto importante é o impacto do silêncio sobre quem nos agride. Quando você não reage, quando você não oferece o alimento emocional que o agressor espera, que é a sua raiva, seu medo, sua irritação, você tira dele o controle. Sem perceber, você se torna o mestre da situação. É o que a psicologia chama de quebra de script. Toda interação humana segue um roteiro esperado. Se você responde fora do roteiro, neste caso, com silêncio, a outra pessoa se desorienta. Ela esperava conflito, recebeu paz, esperava guerra, recebeu muro, não tem mais jogo para ela. Marco Aurélio, talvez o maior símbolo de poder aliado à filosofia, escreveu em suas meditações: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te prejudicaram. Quando você escolhe o silêncio diante da injustiça, você se recusa a se rebaixar ao nível de quem te feriu. Você preserva aquilo que é mais valioso, a sua integridade. E não pense que o silêncio é passividade, não é resignação, não é medo. O silêncio verdadeiro é ativo, é uma escolha consciente, uma demonstração de autossuficiência emocional. É o que psicólogos chamam de ação assertiva indireta. Você não confronta de forma direta, mas deixa claro pela sua postura que não se submeterá à agressão. Você mantém a sua posição com firmeza, sem precisar explodir. Na prática, o que acontece com quem desenvolve essa habilidade? Você se torna alguém que é impossível de ser manipulado emocionalmente. Você se torna alguém que não reage de forma previsível. E isso faz de você uma presença forte em qualquer ambiente. As pessoas sentem essa força, mesmo sem palavras. Imagine agora outra cena comum. 2 motoristas brigando no trânsito. Um grita, xinga, buzina, provoca. O outro, em vez de entrar no jogo, respira fundo, segura o volante, mantém o olhar tranquilo e segue seu caminho. Quem é o mais forte nessa história? Quem domina quem? A resposta é clara, e o segredo é simples: controle interno antes de buscar controle externo. Na filosofia estoica, existe a ideia central de que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas ações, não o comportamento dos outros. O silêncio, portanto, é um alinhamento direto com essa filosofia. Você deixa de tentar controlar o que é incontrolável, a atitude alheia, e foca no que realmente importa, sua resposta. Sêneca também dizia: é uma grande coisa, mesmo para um homem sábio, manter a calma numa situação crítica. O silêncio nesses momentos críticos é essa grande coisa. Ele é o campo de treino onde você prova para si mesmo que é maior do que as circunstâncias. Talvez você esteja pensando: mas se eu ficar em silêncio, os outros vão achar que eu sou fraco. Esse pensamento é natural, mas veja bem, o que os outros pensam está fora do seu controle. E mais importante, quem julga o silêncio como fraqueza ainda não entendeu a profundidade da verdadeira força. Com o tempo, a constância da sua postura silenciosa vai se transformar em uma reputação de força discreta, aquela que não precisa de anúncio para ser sentida. O estoicismo nos convida a construir essa fortaleza interna, a ser como uma rocha no meio da tempestade,
a não nos agitar diante das ondas emocionais que tentam nos arrastar. A prática do silêncio é uma das formas mais poderosas de lapidar essa rocha dentro de nós. E eu quero que você pense agora, com sinceridade, quantas situações na sua vida teriam sido menos dolorosas se você tivesse escolhido o silêncio? Quantas discussões inúteis poderiam ter sido evitadas? Quantas feridas poderiam não ter sido abertas? É claro que somos humanos, falhamos, reagimos. Mas a beleza do caminho estoico é justamente este: a prática constante, a tentativa diária de sermos melhores hoje do que fomos ontem. E o silêncio é uma prática diária, um treino de paciência, de domínio próprio, de sabedoria aplicada. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, que uma situação injusta te colocar à prova, lembra disso. Você tem o poder de escolher. Escolher o silêncio que fortalece, o silêncio que preserva, o silêncio que ensina. Um silêncio que não é ausência, mas plenitude. Um silêncio que, no fundo, grita mais alto do que qualquer palavra. Se você dominar essa arte, vai perceber que muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem. Porque quem controla a si mesmo já venceu metade da guerra. 6. Como praticar o silêncio estratégico. No dia a dia. Praticar o silêncio estratégico no dia a dia é talvez uma das tarefas mais desafiadoras para quem quer cultivar a verdadeira força interior. Por quê? Você sabe, é muito fácil falar. É muito fácil reagir no calor do momento. Difícil mesmo é ter o autocontrole necessário para escolher o silêncio como resposta consciente e não como omissão ou medo. E é justamente nesse ponto que começa a transformação. Imagine a próxima vez que alguém tentar te provocar, seja numa conversa casual, numa discussão de trabalho ou até mesmo dentro da sua própria casa. O impulso automático vai ser responder, defender-se, justificar-se. É natural. A psicologia explica que o nosso cérebro primitivo, a chamada amígdala, reage primeiro à ameaça com emoções fortes, como raiva e medo. Só depois o neocórtex, a parte racional do cérebro, entra em ação. Só que quando a gente responde no impulso, quem fala é a amígdala, não a nossa sabedoria. É aí que entra a primeira prática estoica. Conte até 5 mentalmente antes de responder qualquer provocação. 5 segundos. Parece pouco, mas nesses 5 segundos você reconquista o domínio sobre si mesmo. Você quebra o ciclo da reação automática. Você deixa de ser escravo do que sente e se torna senhor das suas emoções. Como dizia Epicteto, nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. Esses segundos de pausa silenciosa, ainda que invisíveis para quem está à sua volta, são a verdadeira expressão da sua liberdade interior. Agora, pense nas mensagens que você recebe durante o dia. Quantas delas são capazes de te irritar? Uma crítica no trabalho, uma indireta nas redes sociais, uma resposta atravessada de alguém da família. De novo, a reação imediata seria se defender, rebater, querer ter a última palavra. Mas o que o estoicismo ensina, e que a psicologia moderna confirma, é que a resposta rápida raramente é a melhor resposta. O ideal é não responder imediatamente às mensagens que te irritam. Deixe a poeira baixar, dê espaço para que a emoção se dissolva. Responder de cabeça quente é como tentar navegar em mar revolto. Você não enxerga a direção, só luta contra as ondas. O silêncio, nesse momento, é a âncora que impede você de ser arrastado. E veja, isso não é sobre engolir sentimentos. É sobre escolher quando e como expressá-los de maneira inteligente. Sêneca dizia, assim como o corpo é moldado pela disciplina, também a alma é fortalecida pelo autocontrole. Guardar silêncio é, portanto, treinar sua alma para resistir às tempestades externas sem se despedaçar. Em reuniões, em debates ou mesmo em discussões informais,
Outro exercício poderoso é falar apenas o necessário e ouvir mais do que falar. Você já percebeu que, geralmente, quem mais fala é quem mais se perde? É quem se contradiz, quem entrega suas fraquezas, quem se expõe sem perceber. O silêncio aqui se torna uma vantagem estratégica. Quando você fala apenas o essencial, suas palavras ganham peso. Você é ouvido com mais atenção. Você transmite autoridade sem precisar se impor. Isso cria uma presença forte, uma influência silenciosa que impacta muito mais do que longos discursos. E não é só nas conversas com os outros que o silêncio importa. Existe um silêncio interno que é ainda mais importante. Reservar 5 minutos por dia, apenas para observar seus pensamentos sem agir sobre eles, é uma prática transformadora. 5 minutos em que você não tenta resolver problemas, não tenta ganhar discussões internas, não tenta justificar suas emoções. Você apenas observa, como nuvens passando pelo céu. Esse exercício, que combina ensinamentos estoicos e técnicas modernas de atenção plena, mindfulness, ajuda a diminuir a identificação com as emoções. Você começa a perceber que não é seus pensamentos, não é suas raivas, suas tristezas, suas euforias. Você é a consciência que observa tudo isso passando. Marco Aurélio já dizia, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. No dia a dia, muitas situações nos colocam diante da dúvida, devo falar ou não? E nesses momentos, a sabedoria estoica orienta. Se o que você vai dizer não for melhor do que o silêncio, prefira o silêncio. Parece simples, mas é profundamente revolucionário. Porque a maioria das discussões, dos desentendimentos, das mágoas, nasce de palavras que não precisavam ser ditas, de explicações que ninguém pediu, de justificativas que, no fundo, servem mais para alimentar o ego do que para resolver problemas. Praticar o silêncio estratégico é, então, como lapidar uma joia rara dentro de você. Cada vez que você escolhe o silêncio consciente, você fortalece sua mente, sua autoestima, sua clareza emocional. Você treina seu cérebro para sair do modo de reatividade e entrar no modo de resposta ponderada. A psicologia chama isso de regulação emocional ativa e é uma das habilidades mais poderosas para quem quer viver com mais equilíbrio e menos sofrimento. E sabe o que é mais interessante? Aos poucos, você vai perceber que o silêncio não é um peso, não é algo forçado, ele começa a se tornar natural. Você simplesmente não sente mais a necessidade de reagir a tudo. Você não sente mais a urgência de provar que está certo. Você não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir inteiro. Isso é libertador. E é também profundamente estoico. Como Epicteto dizia, se alguém me disser que tal pessoa falou mal de mim, não me defenderei. Direi apenas, ela não conhece todos os meus defeitos, ou falaria ainda pior. O silêncio, portanto, não é um fim em si mesmo. É um meio para algo muito maior, a conquista da sua liberdade emocional, a capacidade de ser dono de si em qualquer circunstância, a capacidade de preservar sua energia para aquilo que realmente importa, a capacidade de viver com mais sabedoria, mais serenidade, mais presença. E aqui vai uma última reflexão. Cada palavra que você não diz desnecessariamente é uma energia que você preserva. Cada discussão que você não alimenta é um conflito que você evita dentro de si. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da reação impulsiva, você está treinando seu espírito para ser forte como a rocha diante da tempestade. Por isso, da próxima vez que a vida te desafiar, respire. Conte até 5. Observe. Escolha o silêncio quando ele for mais poderoso do que qualquer palavra. E pouco a pouco, você vai se tornar aquela pessoa que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa reagir para se defender, que não precisa provar nada para se sentir segura.
você vai se tornar, como ensina o estoicismo, verdadeiramente invencível por dentro. 7. Quando falar é necessário. É importante entender que o estoicismo nunca sugeriu que o silêncio deva ser absoluto, cego ou automático. A ideia não é se tornar uma pessoa que nunca se posiciona, que nunca expressa sua verdade ou que se cala diante da injustiça. Nada disso. O estoicismo não é sobre se apagar, mas sobre aprender a falar na hora certa, do jeito certo, com a intenção certa. Como disse Epicteto, com aquela precisão que só ele sabia colocar em palavras. Fale apenas quando suas palavras forem mais poderosas que o silêncio. E essa frase, se você parar para sentir, tem uma profundidade gigantesca. Ela nos chama para uma responsabilidade que vai além de simplesmente abrir a boca. Ela nos chama para refletir. O que eu estou prestes a dizer é realmente necessário? Vai edificar alguém? Vai construir alguma ponte? Vai orientar de forma sábia? Ou eu estou prestes a falar por impulso, por vaidade, por carência de aprovação? Você já reparou como, muitas vezes, as palavras que saem sem filtro da nossa boca são aquelas que mais tarde nos arrependemos de ter dito? Um desabafo em um momento de raiva. Uma crítica atravessada em um momento de impaciência. Uma palavra dura em um instante de orgulho ferido. A psicologia nos ensina que o cérebro, em momentos de alta carga emocional, ativa regiões mais primitivas, como a amígdala cerebral, responsável pelas respostas impulsivas de luta ou fuga. É por isso que, quando estamos irritados, tristes ou magoados, temos uma tendência enorme de falar o que não deveríamos. O estoicismo, com toda a sua sabedoria prática, já sabia disso muito antes da neurociência existir. Por isso, Epicteto nos ensina a domar esse ímpeto, a escolher cuidadosamente o momento e o motivo das nossas palavras. Agora, pensa comigo. Quantas situações da sua vida poderiam ter terminado melhor se você tivesse falado menos? Ou melhor, se você tivesse falado de forma mais consciente? O silêncio é uma arma de proteção, mas a fala sábia é uma ferramenta de construção, e você precisa das duas. Sêneca, em uma de suas cartas, alerta: nenhuma palavra que ultrapasse a necessidade é isenta de perigo. Olha a sutileza disso. Até mesmo uma palavra que parece inofensiva pode se tornar perigosa se for desnecessária. Isso porque cada palavra tem o poder de criar imagens na mente do outro, de provocar emoções, de gerar reações. E, uma vez lançada, uma palavra não pode mais ser recolhida. É como uma flecha disparada. Mesmo que você se arrependa, o estrago pode já ter acontecido. Por isso, é preciso usar as palavras como um artista usa o pincel, com intenção, com paciência, com consciência do que se quer construir. Quando você fala com sabedoria, sua palavra se torna rara e exatamente por isso mais valiosa. Imagine duas pessoas, uma que fala o tempo inteiro, opinando sobre tudo, julgando, criticando, contando segredos alheios, preenchendo todos os silêncios com barulho, e outra que fala pouco, mas, quando fala, traz clareza, inspiração, direção. Qual dessas pessoas você respeita mais? Qual dessas pessoas você gostaria de ser? A psicologia chama isso de economia da palavra. A mente humana valoriza o que é escasso. Quanto mais escassas e ponderadas forem suas palavras, mais impacto elas terão. Não porque você falou alto, mas porque você falou com propósito. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: não diga mais do que o necessário. Essa é uma lição poderosa para os nossos dias. Vivemos em uma era de excesso de informação, excesso de opiniões, excesso de ruído. Quem domina o silêncio e fala apenas quando necessário, se destaca como um farol no meio da tempestade.
Mas vamos falar de momentos em que sim, essencial abrir a boca. Você precisa falar quando a sua palavra pode proteger alguém, quando a sua palavra pode acalmar um coração em desespero, quando a sua palavra pode esclarecer um erro que levaria a consequências sérias, quando a sua palavra pode inspirar, corrigir com amor, orientar com respeito. Imagine um amigo que está prestes a tomar uma decisão precipitada que pode destruir sua vida. Imagine um colega de trabalho sendo injustamente acusado. Imagine alguém perto de você caindo em desespero porque acha que está sozinho. Nessas horas, o silêncio não é virtude. Nessas horas, o silêncio pode ser até mesmo uma covardia. Falar, nesse contexto, é um ato de compaixão, de responsabilidade, de amor. Mas mesmo nesses momentos, o estoicismo nos lembra: fale com serenidade, não com histeria, fale com firmeza, não com agressividade, fale para ajudar, não para se exibir. A intenção por trás das suas palavras é o que vai determinar o seu real valor. Falar apenas para mostrar que você sabe mais ou para ganhar uma discussão é alimentar o ego. Falar para orientar, para acalmar, para elevar, é alimentar o espírito. E existe um detalhe interessante que a psicologia moderna confirma. As pessoas não se lembram exatamente das palavras que você diz, mas sempre se lembram da sensação que você causou nelas. Se a sua fala gera acolhimento, respeito, inspiração, essa lembrança fica. Se a sua fala gera humilhação, medo ou raiva, essa marca também fica. E talvez seja difícil de reparar. Por isso, é essencial que, antes de falar, você se pergunte: essa palavra vai construir ou destruir? Vai iluminar ou confundir? Vai fortalecer ou enfraquecer? Se a resposta for positiva, fale. Fale sem medo, com serenidade, com sabedoria, com o espírito de serviço. Mas se você perceber que suas palavras nasceriam de um impulso momentâneo, de um desejo de vencer uma discussão, de um orgulho ferido, então respire, sorria internamente e escolha o silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua paz é mais valiosa do que qualquer argumento. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca foram homens que viveram em contextos de extrema pressão, política, social, emocional. Eles tinham motivos de sobra para se irritar, para discutir, para confrontar. Mas eles escolheram o caminho da sabedoria seletiva. Eles falavam quando era necessário. Falavam para orientar seus próprios corações e os corações daqueles que tinham ouvidos para ouvir. Hoje, no mundo em que vivemos, você também é chamado a esse desafio. Em meio ao excesso de vozes, você pode ser aquele que fala menos, mas fala melhor. Que silencia para ouvir, que fala para iluminar, que entende que o silêncio é sabedoria. Mas a fala, quando bem usada, é um presente. Então, na próxima vez que a vontade de reagir explodir dentro de você, pare, respire, sorria para si mesmo e escolha: vale mais a pena o silêncio, ou minha palavra terá o poder de ser mais forte do que ele? Se a resposta vier do seu coração, com sabedoria, pode ter certeza. Suas palavras não serão apenas ouvidas, serão sentidas. E quem ouve uma palavra sentida, nunca mais esquece. Depois de tudo que você ouviu até aqui, eu te pergunto: quantas vezes na sua vida você poderia ter sido mais forte se tivesse escolhido o silêncio? O estoicismo não te convida a ser um espectador passivo da vida, mas sim a ser um mestre de si mesmo. E dominar o silêncio é um dos passos mais importantes nessa jornada. Cada vez que você escolhe o silêncio, ao invés da reação impulsiva, você se torna emocionalmente mais forte. Você se torna mais respeitado. Você constrói uma força invisível que poucas pessoas compreendem, mas todas sentem. Então, respire fundo, observe e permita que o silêncio seja seu novo aliado. Se este vídeo te ajudou, curta,
compartilhe e se inscreva. Vamos juntos trilhar essa jornada de autodomínio, crescimento e força interior. Juntos somos a mudança.